Olá, meus amigos e minhas amigas, uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe para nós o nosso encontro, para nós a nossa celebração e a nossa comunhão com Ele. Estamos comungando com Deus através da Sua Palavra, que recebemos neste dia, na qual nós meditamos, refletimos e também através dos hinos que nós ouvimos e cantamos junto. Que Deus abençoe esse momento na vida de você que está aí comigo agora, e que você possa também sentir essa presença de Deus aí na sua caminhada. Tema de hoje, firmes na liberdade. Vamos dar uma olhada nos textos aí da epístola, principalmente quando Paulo fala sobre esta liberdade como um presente de Deus. Então, já que somos livres para escolher e decidir, eu convido você para fazer uma escolha de liberdade, de confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus. Então, vamos diante do altar do Senhor, buscar esse presente que Cristo nos dá, o perdão dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por teres chamado cada um de nós a uma vida de liberdade através de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Libertando-nos de todas as nossas culpas e anunciando a cada um de nós o perdão dos nossos pecados, fizeste de nós seres verdadeiramente felizes. Nem sempre nós valorizamos essa felicidade. Muitas vezes preferimos outros caminhos que não são os teus caminhos. E aí nós estamos aqui para pedir perdão por esses nossos erros, pecados, cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes. Reconduze-nos de volta ao teu caminho e ensina-nos a andarmos sob a luz e a orientação do Espírito Santo. Em nome de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então é assim que funciona. Quando nós confessamos, quando nós estamos arrependidos, quando nós pedimos perdão, o abraço de Deus se estende para todos nós e nós temos o perdão como presente de Deus. Esse presente eu entrego para você agora, que está assim arrependido e que confia em Cristo. Eu entrego esse presente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim que nós nos limpamos das nossas culpas, estamos aí agora perdoados, nós estamos prontos para receber a palavra do Senhor, que é santa e pura. Salmo 16, então, é o primeiro momento de contato com essa palavra agora neste culto. Então, vamos aí a essa leitura. Salmo número 16 é um hino de Davi que tem por título Deus está comigo. E diz assim a palavra: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida, e como são boas as bênçãos que tu me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está do meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, teu Deus, de todo o coração.
Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Muito bem, chegamos agora ao texto do Antigo Testamento, que nós temos então o registro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 até o versículo 21. E diz aqui então esse texto: Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui? E ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor disse ainda: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. E eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja a Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal, e não beijaram a sua imagem. Elias saiu ao encontro de Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe antes e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez um fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Esse é o texto então do Antigo Testamento de hoje. Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus,
Chegamos agora ao texto da epístola, que será também a base da nossa reflexão do culto de hoje, que nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e depois a partir do versículo 13, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Versículo 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para que não acabem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza, o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Esse é o texto da epístola. Deus abençoe para nós essa palavra. Seguimos agora com a proclamação do Evangelho. Está em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51.
onde nós lemos o seguinte: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado na região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe eu ir, que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Essa é a palavra do Evangelho. Nós seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos aí refletindo sobre estarmos firmes na liberdade. Liberdade talvez seja uma das condições mais almejadas pelas pessoas em toda a história da humanidade. Quem não gosta de ser livre? Quem não gosta de estar livre, de sentir-se livre? É uma condição bacana, muito bom. Aí vem algumas perguntas que eu queria que você me ajudasse a pensar. Tipo assim: o que você considera como um bom padrão de liberdade? O que você acha que seria um excelente padrão de liberdade? Enquanto você vai pensando, eu vou te dar outra pergunta. Quanto de liberdade você acha que você precisa ter ou sentir para ser feliz? Já pensou? Quantidade, quanto, em que lugares, ou em que situações, em que dimensões você acha que precisa sentir a liberdade para encontrar a felicidade? Vai guardando. Vem mais uma pergunta: como você usa a sua liberdade? Quando você a sente, como que você a usa? Como que você desfruta dessa condição de liberdade? Muito bem. Mais uma pergunta: o que te impede de ser livre? Já pensou? Quais são as barreiras que tem aí? Quais são os muros que tem que te impedem de viver essa liberdade tão desejada? Mais uma: você se considera livre para tudo? Não? Sim? Até que ponto? Quanto? Quanto mais? Quanto menos? Vamos pensando. E a última perguntinha que eu queria deixar para você assim: quais são os limites da tua liberdade? Já pensou sobre isso? Até onde você é livre? Vamos deixar essas perguntas aí no ar, porque é sobre isso tudo que a gente vai conversar um pouquinho agora, olhando para aquele texto que a gente leu há pouco, que é o texto da epístola do dia de hoje. Paulo começa então este assunto lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, dizendo assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso,
continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então, a liberdade, do ponto de vista do apóstolo Paulo, é um presente de Cristo. Cristo que nos dá a liberdade. Para nós cristãos, esta é a receita da liberdade, estar com Cristo. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Sermos livres com Jesus e fazermos tudo para estar com Jesus. Talvez esse seja a maior aspiração para nós cristãos, ou a compreensão mais adequada do que é ser livre. Paulo segue dizendo, vai lá no versículo 13, ele diz: vocês foram chamados para serem livres. Chamado de Cristo, a nossa conversão pela fé, foi para que possamos nos sentir livres. É algo que Deus quer para nós, algo que Deus oferece para nós. Então vejam bem, talvez esta é o melhor chamado que nós temos, o chamado para a liberdade. Se fomos chamados para a liberdade, é porque não estávamos nela, certo? Fácil de entender, né? Não estava nela, por isso que você foi chamado para dentro dela. Então, provavelmente Deus deve ter olhado para você e para mim e para todos nós e percebido que existiam algumas situações que não eram de liberdade. Se não eram de liberdade, era de escravidão, então. Estávamos presos a alguma coisa. Estávamos presos a alguma condição de escravidão, escravos de alguma coisa. Mas fomos chamados para desfrutarmos a liberdade. A nossa condição original era de escravidão. E é nessa condição que nós nascemos, normalmente. Quando nascemos filhos de pecadores. Antes de nós experimentarmos a graça de Deus revelada em Cristo pela fé, seja ali no momento do nosso batismo, ou no momento que nós recebemos a palavra de Deus que nos é revelada, estamos em escravidão, a escravidão do pecado. Todos somos vítimas do pecado. O pecado não perdoa ninguém, não nasce ninguém santo, não nasce ninguém isento do pecado. Todos nascemos pecadores, todos estamos afetados pelo pecado, todos somos por natureza pecadores. E de alguma forma, em algum momento, todos estamos aprisionados a essa condição. Todos nascemos assim, todos agimos assim e todos existimos assim. E é desta condição que nós somos chamados. Deus olha para nós nessas condições e nos chama para a liberdade. Porque não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer nos ver perdidos e condenados, alheios e soltos à nossa própria sorte, vítimas das nossas próprias escolhas. Deus não quis isso para Adão. Quando Adão foi lá e cometeu o pecado, o primeiro pecado, Deus não quis, cometeu o primeiro pecado, deixa o cara se ralando agora, deixa ele que descubra tudo o que vem atrás desse pecado dele. Deixa ele que, encontre seus caminhos, que faça o que quiser, vou desistir dele, vou fazer outro para mim. Não, Deus vai lá e conversa com Adão. Porque Deus não quer essa desgraça na vida do Adão. Deus quer libertar esse Adão, Deus quer libertar você, Deus quer libertar eu, todos nós, da desgraça do pecado e quer nos colocar em liberdade, quer nos colocar em novidade de vida. Deus não quer nos deixar condenados no pecado. Precisamos ter consciência de que essa é a nossa realidade. Então, agora a gente precisa sentar e entender isso. Tá bem? Eu não sou livre. Eu não estou livre. Eu sou pecador e eu estou preso a essa condição de pecador. Então, Paulo está trabalhando agora dentro dessa consciência, que Paulo cai nessa real, e ele agora nos ajuda a encontrar essa realidade. E Paulo trabalha essa ideia como uma nova realidade. Ele diz que nós fomos chamados por Cristo para uma nova realidade. Uma nova, que é a realidade da liberdade, que não tínhamos antes. Então, nós somos chamados. Deus está nos atraindo para lá. A liberdade que Cristo nos ofereceu, ela precisa ser assimilada por nós. Precisamos entender que sim, nós temos agora essa liberdade e precisamos compreender esse processo de liberdade. E é o que Paulo está tentando fazer com a gente. Vocês precisam entender o que aconteceu com vocês. Que a ideia de aprender os caminhos novos que a liberdade oferece
é o que vai gerar para nós a felicidade, que também queremos muito. Então Paulo quer nos ensinar a lidar com essa liberdade em busca dessa felicidade. Por isso Paulo segue escrevendo. E lá no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: não deixem que a liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Então vocês têm a liberdade, agora cuidem com isso, não deixem isso se virar uma desculpa para vocês achar que é fazer o que vocês querem, isso que é a liberdade. Porque aí vocês se escravizam de novo, vocês vão cair de novo. Então cuida, usa agora com cuidado. Liberdade é algo sensível, então precisamos, pensar, opa, temos aqui uma novidade, uma natureza humana, a qual nós estamos presos, e uma natureza espiritual, que nos leva para exercícios de liberdade. E é isso que Deus quer que a gente entenda. A natureza humana, ela é e será sempre escrava do pecado, e isso vai nos acompanhar o resto da nossa vida. Aqui, desta condição, nós temos culpa, somos culpados, e temos corrupção, somos corruptos, porque fazemos, porque seguimos, porque obedecemos, porque deixamos muitas vezes os caminhos de Deus e preferimos esses caminhos antigos. Então, não temos, aí nós não temos liberdade, não temos felicidade. A natureza espiritual é a que nos liberta, que nos leva para caminhos de liberdade através de Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos fazer? É trabalhar a nossa mente nesse assunto. Isso é o que a gente precisa fazer. É isso que Paulo quer nos ajudar a fazer. Porque nós somos simultaneamente livres e pecadores ao mesmo tempo. Que eu tenho a liberdade, eu também tenho a escravidão. Essas coisas são concomitantes. E às vezes é difícil de saber onde é que está a separação. Onde é que eu estou sendo livre e onde é que eu estou sendo responsável ou irresponsável. Porque no momento que eu, como livre, agir com irresponsabilidade, já caí de novo na minha culpa. E já estou escravo de novo. Então percebem que é uma linha muito sensível, que tem, muito tensionada, que tem entre o ser livre e não ser. O presente de Jesus para todos é a sua justiça. A justiça de Cristo perdoa a nossa culpa. Nós somos declarados justos com Jesus Cristo. A morte dele, ela alcançou a justiça de Deus, e essa justiça de Deus é presenteada para nós, para que a gente não tenha esse peso da escravidão do pecado, para que a gente possa desfrutar da leveza da liberdade. Mas ainda temos uma luta interna para ser travada. A velha natureza pecadora e a nova natureza voltada para Cristo. O apóstolo Paulo dizia, isso, minha gente, é um tormento dentro da minha cabeça, porque o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu detesto, isso é o que eu acabo fazendo. Então é uma coisa muito complicada de lidar. Apossar-se da liberdade e desfrutar da liberdade sem se perder é um desafio. Não é coisa para amadores, é coisa séria. Então Paulo continua dizendo, agora nós temos lei, temos a lei de Deus, uma nova lei que resume-se desta forma: ame os outros como você ama a você mesmo. Essa é a lei da liberdade. O amor ao próximo. Essa é a lei que Deus deixa para nós, a nova lei, a lei da liberdade. Nós somos livres para amarmos as outras pessoas. Veja bem, então quando nós falamos em liberdade como presente de Deus, nós não estamos dizendo em vida solta, fazer o que dá na cabeça. Não, a liberdade para amar. Porque nós nem conseguimos amar na nossa natureza humana, nós conseguimos pensar só em nós mesmos, de uma forma egoísta e egocêntrica. Mas agora nós somos livres daquela natureza e nessa liberdade nós somos chamados ao amor ao próximo. É a nova lei da liberdade. Não se trata então de uma liberdade para satisfazer as minhas necessidades. A liberdade espiritual que Cristo me dá é a liberdade para promover o bem para as outras pessoas, para promover alegria e bem-estar para as outras pessoas. Compreendendo a minha dimensão de perdoado, eu perdoar as outras pessoas. Compreendendo a minha condição de amado, eu amar as outras pessoas. Compreendendo a minha condição de abençoado, eu ser uma bênção para as outras pessoas. Isto é o exercício da liberdade. Esse é o presente que Deus está trazendo para nós. E Paulo segue escrevendo no versículo 15. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, cuidado para que não se matem.
Se vocês têm um caminho agora, vocês têm uma inspiração, um novo caminho, o caminho da liberdade para amar. Mas se vocês preferirem o caminho antigo, cuidado que vocês vão acabar se matando. Ainda temos uma natureza, como Paulo fala, que é a natureza selvagem. Essa não pode se sentir livre. Se nós deixarmos a nossa natureza selvagem sentir-se livre, a gente vai sair se matando, como o Paulo diz aqui. Então, cuidado para que não acabem se matando. Esse é o conselho de Paulo. É naquela liberdade, lá onde tudo é permitido, a revelia, existem perigos, né? A nossa liberdade em Jesus é para ser usada a fim de adestrar a nossa natureza humana, que não é muito fácil de fazer. Então nós podemos usar todos os princípios da liberdade que Cristo nos deu para adestrar aquela natureza humana que nos leva para caminhos que não são bons e a gente poder se dominar e voltar sempre para o caminho de Deus. E como é que isso funciona? Agora Paulo vai dar a receita, aí que vem a parte legal. Versículo 16, ele diz, bom, então gente, estão sabendo que vocês estão lá e que vocês não devem ficar lá e que vocês devem adestrar aquela natureza, que vocês devem voltar para o lado de cá, porque é aqui que está a liberdade. Como que vocês vão fazer essa transição de lá, dos desejos de vocês, da natureza de vocês corrompida para uma nova vida? Versículo 16, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Vocês vão sentir desejo, mas não se deixem maniar por eles. Não? Vamos usar a força de Deus. Tendo liberdade, a gente vai entender logo, por exemplo, com situações assim que às vezes a gente passa na cabeça da gente, né? Ai, se eu pudesse eu te matava de ódio que eu estou de ti. Quantas vezes você já falou isso? Né? Quantas vezes você já falou assim, eu odeio você com todas as minhas forças, eu odeio aquela pessoa. Né? Deixa esse ódio te comandar. Né? Você vai lá e vai fazer besteira. Se você não tentar acalmar isso com a graça de Deus, com o perdão de Deus para você perdoar as outras pessoas, você vai fazer a besteira de agredir as outras pessoas, porque é muito forte isso. Então, nós somos livres para não ficar sendo comandados pelos desejos da natureza humana. Deus nos deu essa liberdade, o presente dele é o presente do Espírito Santo para amansar a nossa selvageria humana que nós temos lá. Essas frases são da nossa natureza humana, porque ainda ela é escrava do pecado. Por isso que vem esses desejos, esses pensamentos e essas frases absurdas que às vezes visitam a cabeça da gente. Deus nos deu o seu Espírito Santo e nos coloca em sintonia com Jesus, criando assim uma nova natureza, a natureza da liberdade. Como que nós nascemos? Nós viemos ao mundo prontos para pelo menos 15 coisas ruins. Essas 15 que a gente leu há pouco no texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Se você quiser olhar, pode olhar de novo lá para você ter a listinha de todas as 15 coisas que não prestam. A gente nasceu pronto para aquilo e está vivo dentro de nós. Muito bem, esta é a nossa escravidão. Nós nascemos para o mal. Nessas atitudes nós não conhecemos a proteção divina. Deus não está com a gente naquelas atitudes lá erradas. Quando estamos fazendo aquilo, estamos sozinhos. A vida em sua plenitude não está lá naquelas coisas também. A bênção de Deus também não está lá naquelas coisas. Então não tem liberdade. Assim nós ficamos escravos e reféns de uma escassez e de uma aridez existencial medonha que nos prejudica. Aqui as vidas são secas. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que a nossa vida seja seca, seja árida. Deus quer vida plena e por isso Ele nos liberta daquilo. E Ele nos presenteia com o seu Espírito Santo e esse Espírito Santo nos encoraja para pelo menos 9 coisas novas, que são absolutamente mais poderosas do que todas aquelas 15 coisas ruins. As 9 novidades também estão escritas ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Você pode olhar lá na sua Bíblia, vai descobrir os novos caminhos que são os caminhos da liberdade, que Deus deixou para nós e Ele nos deixa habilitados para isso. O Espírito Santo nos capacita para isso.
Lá na natureza antiga, o diabo fica cutucando a gente para a gente se lembrar que a gente consegue fazer o mal. E aqui nós somos potencializados pelo Espírito, que fica nos lembrando que nós estamos prontos para o bem. Isto é liberdade. Não somos mais escravos do diabo, agora somos servos de Deus e vivemos esse projeto de liberdade. Versículo 24, então, ele vai dizer: as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana deles. As 15 coisas ruins foram crucificadas pela fé em Cristo Jesus. E, no versículo 25, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida nova, controle também a nossa vida. E daí surge a verdadeira liberdade. O controle que o Espírito Santo nos ensina a assumirmos na nossa própria vida. Então, este é o texto bíblico da epístola de hoje que Paulo trabalha para nós em nossas mentes. Que Deus abençoe essa palavra para você, para mim, para todos nós. E viva a liberdade. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos, vamos aí aos aniversariantes que nós temos aqui no nosso aplicativo. Dia 24 nós tivemos então o aniversário do Adriano Silva. Dia 28 da Gabriela Becker Sel. E dia 29 da Andressa Lindol. Esses são os nossos aniversariantes aí desse finalzinho do mês de junho. Para vocês o nosso abraço e o desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, abençoando e trazendo sempre motivos de alegria para vocês. Lembramos agora os enfermos da nossa comunidade também. Vamos lembrando a Jaqueline, que continua em tratamento de quimioterapia. Continuamos lembrando a Dona Maria Becker, que também está em processo de recuperação por um tratamento bem sério que fez. Vamos lembrando a minha sogra, que teve alta hospitalar agora essa semana também, graças a Deus está melhor, está tudo normal de volta, né? Então estamos agradecendo a Deus por isso. Vamos continuar orando pelo Ramires e pela Silvia, que sempre está na nossa listinha ali, agradecendo a Deus pelas bênçãos na vida deles. Vamos continuar orando pela Edna Farr, que se recupera também de uma cirurgia bem importante que ela fez. E vamos agradecendo pela vida do Vladimir, que também teve uma conquista bem importante na sua saúde agora, nos últimos dias, o Vladimir Praz. E esses são os que nós temos assim na nossa listinha agora, que lembramos aí, pedindo que Deus esteja presente com vocês. Quero orar por uma amiga minha lá de Joinville, a Cirita, né, Cirita? Estamos contigo aí pela tua conquista, agradecendo a Deus pelo teu bem-estar. A cirurgia que correu tudo bem, você já está melhor agora, então nós estamos felizes com a tua bênção também, que você recebe lá. Dona Irene Ladvik, que também oramos por ela e pelo filho, que passam por momentos que são bem complicados, bem difíceis agora lá, que tudo corra bem na vida deles também. Então, e os demais que nós porventura tenhamos esquecido, que não lembramos agora, vocês também são muito amados por Deus e tenham a certeza que nos momentos de sofrimento e de dor a gente se entrega para Deus e Ele nos acolhe. E Ele sempre nos tem cuidado, com muito amor e com muito amor, para a gente poder, com muita proteção, né? Para a gente poder vencer esses momentos. Lembrei agora da nossa querida diretora da escola, a Eliane. Pedimos que Deus continue contigo, Eliane, aí também, na tua recuperação, que tudo corra bem na tua jornada aí. Logo possa estar de volta com a gente também. Então, por esses motivos, unimos nossas mãos em oração agora. Amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença em nossa vida, que torna possível o nosso caminhar, que torna possível o nosso viver. Muito obrigado pela liberdade que conquistaste através de Cristo para cada um de nós, para que não precisássemos ficar presos à nossa natureza humana
sofrendo por causa dos nossos pecados e das nossas culpas. Mas agora desfrutamos do perdão que Ele nos traz e nos dá, e pela presença do Espírito Santo que nos ajuda a desfrutar da liberdade conquistada por Cristo. Ajuda-nos a encontrarmos sempre os nossos caminhos, que sejam caminhos seguros e que nos deixem perto de Ti. Pedimos Tua proteção, Teu amor, Tua ajuda para os aniversariantes que lembramos aqui no nosso culto, que eles possam ter a Tua proteção, o Teu amor e a Tua graça também, possam sentir-se sempre rodeados pelo Teu cuidado. Especialmente pedimos o Teu cuidado pelos enfermos, que todos possam estar sempre debaixo da Tua graça, desfrutando da proteção da Tua mão abençoadora e do cuidado dos Teus santos anjos, que cada um tenha a proteção e o amor necessários para se restabelecer. Coloca ao lado desses nossos irmãos, bons médicos, bons enfermeiros, familiares amorosos e amigos dedicados, que todos possamos assim com essas forças nos levantar das nossas próprias dores e enfermidades e lutar na certeza de sermos por Ti acompanhados, abençoados e protegidos. Tudo isso, a Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.